Olá, tudo bem? Como vocês estão? Preparados para mais um pedacinho da nossa maratona de 360 dias? E hoje é o nosso dia 23 dias que já estamos aqui juntas, caminhando, lendo em Gênesis, lendo os primeiros capítulos de Gênesis. Lembrando que o devocional ele não é só Gênesis. Mas por que que eu comecei o devocional de 360 dias em Gênesis? Porque eu entendi que muitos de nós, incluindo eu, é, não lembra de certas coisas que aconteceram, certos acontecimentos que aconteceram na Bíblia, que faz toda a diferença para nossa vida. Quando a gente entende da onde a gente veio, quem a gente é e o que Deus fez por nós, eu acredito que a gente vê as coisas com mais clareza. Nós já temos andado esses 23 dias e, assim, tem tido revelações, assim, incríveis. O que Deus falou comigo durante essa maratona tem sido algo bem, assim, cativante, assim, algo que tem me impulsionado, me empolgado para estar aqui esses 23 dias. Vi coisas aqui que eu já tinha lido, mas que não tinha visto com tanta clareza. O que que nós estamos fazendo aqui? Olhando para a Bíblia com outros olhos, os olhos de que antes, simplesmente por ler aquele texto, não fazia muito sentido, mas agora que nós estamos lendo capítulos, poucos capítulos por dia, meditando sobre eles, quanta coisa maravilhosa eu tenho visto, né? E eu tenho certeza que você que tá me acompanhando também tem, tipo assim, uau, a ficha caiu, uau! Como Deus é detalhista, aprendemos como Deus é grande, aprendemos como Deus nos ama e aprendemos também aonde foi que nós perdemos a nossa identidade, a identidade que Deus deixou para nós como filhos, como herdeiros dele. E, e isso tem resgatado, acho que durante esse devocional tem resgatado essa fé de descobrir qual é a minha identidade, qual é a sua identidade em Cristo, qual é a sua identidade em Cristo, como você se vê diante de Deus. E ali nós vimos que Deus, quando criou o homem, criou a mulher, ele olhou e disse assim: fazei o homem a nossa imagem, a semelhança, fazei o homem e a mulher parecidos com a gente, né? É muito, como que fala, é muito esclarecedor e ao mesmo tempo constrangedor. Por quê? Porque passando por tantas vezes lendo e não tinha percebido o quão grande é essa revelação de saber que nós, que eu sou, que você é a imagem e semelhança do teu Criador. Ou seja, e Deus colocou, e ainda a gente viu também que Deus colocou poder sobre as nossas vidas, de dominar sobre as plantas, sobre os animais que se arrastam pelo chão, sobre os peixes, sobre as aves, tudo isso Deus colocou o poder sobre nós. E a nossa pergunta nesses dias tem sido: onde foi que nós perdemos a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus? Onde foi que se perdeu esse domínio que Deus deu pra gente como filhos dele? Eu acredito que muitas fichas têm caído ao longo desses dias, né? Dizer: uau, Deus, o Senhor me deu domínio sobre todas as coisas. O que que eu tô fazendo com isso? O que que você está fazendo com isso? É bem desafiador, né? Isso. E eu acredito que eu tenho pedido a Deus que Ele me mostre onde foi que eu perdi esse domínio que Ele deu pra gente como filhos dele no dia que Ele nos criou. Amém? Então, vamos continuar hoje no Gênesis 2, versículo 17 e 18. E a gente leu ontem, né, que Ele colocou o homem no jardim. E agora nós vamos ver, colocou o homem no jardim para cultivar e ele dá alguns ensinamentos aqui. Ele diz assim: menos. Vou voltar um pedacinho para poder fazer sentido. Vocês podem comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do que dá o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não quero experimentar o que é o mal, não quero saber, assim como eles saber o bem,
Quando a gente sabe o que é o bem, um exemplo, uma criança, na inocência dela, ela não sabe distinguir o que é uma pessoa do bem e uma pessoa do mal. Para ela, todo mundo é igual. Claro que tem algumas crianças que às vezes os pais chegam assim e falam, ai, dá um abraço naquela pessoa, e a criança fica assim, eu não quero. Porque a inocência dela, apesar da inocência dela, ela tem um sentido aguçado para sentir o mal. Só que quando eu forço essa criança para ela dar um abraço numa pessoa que ela não quer, eu estou forçando ela a não dar vazão ao sentimento que ela tem, como um self-defense, como uma maneira de proteção, né? Então, depois que eu aprendi sobre isso, né, eu nunca mais falei pra minha filha, se alguém pedir, ai, dá um abraço, e ela não quer dar, eu respeito ela, falo, dá um hi-fi, dá um tchauzinho, não coloco ela em constrangimento, também não forço pra fazer o que ela não quer, porque o dia que o predador vier pra tentar tocar alguma coisa nela, ela vai saber se defender. E eu ensino, se você não quer, não deixa ninguém colocar a mão em você. Não deixa, não fala, grita, xinga, faz o que você tem que fazer, mas não deixa ninguém pôr a mão em você, entendeu? Eu acredito que a gente, como pai, a gente tem que respeitar esse sentimento das crianças, a pureza deles de ver, quando eles têm aquele sentimento de essa pessoa não me convém, que a gente possa respeitar isso, respeitar essa inocência que a criança tem. Desculpa, gente. A árvore, não coma da árvore desta árvore. Pois no dia em que vocês a comerem, certamente morrerão. A gente sabe que esse certamente morrerão não está falando do morrer fisicamente, mas do morrer espiritual. Quando Deus criou o homem e a mulher, pelo Espírito Santo, que foi quando criou o homem e a mulher, quem criou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então era 3 em 1, que ele façamos, que tudo ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi fazendo tal coisa, foi fazendo tal coisa. Aí quando chegou nessa hora, ele falou assim, ele fez todas as coisas, e aí, e quando chegou ele chamou, porque ele falou, eu fiz isso e vi que era bom, fiz aquilo e vi que era bom. E aí depois ele falou assim, e agora quando ele foi fazer o homem, ele pediu a companhia, ele pediu como é que fala? Como é que fala quando acompanha a pessoa? Não me lembro agora a palavra, mas se vier eu falo depois, né? Um testemunho para esse grande momento. E ele falou, façamos o homem, façamos. Então era mais que uma pessoa. O homem é a nossa imagem e semelhança. É lindo isso, né? E aqui, quando ele tá falando de morte, ele não tá falando da morte física, mas ele tá falando da morte espiritual. Ou seja, quando o homem desobedeceu e quando ele come essa fruta, o que acontece? Há uma separação. Aí, depois dessa separação, o que acontece depois dessa separação? Todo homem e mulher que nascer, depois de que o Adão e a Eva comeram essa fruta, nasceu separados de Deus. Agora, a gente nasce, somos filhos de Adão e Eva, e nós não temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O que a gente tem que fazer para resgatar isso? Jesus, quando morreu na cruz, o que aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz, ele foi lá e tomou de volta o direito que foi dado pelo homem através daquela desobediência. Ele toma de volta, porque foi necessário a morte de um inocente, que no caso foi Jesus, para que o homem pudesse ser salvo novamente. Então, por isso que a Bíblia fala em Romanos 10, de 9 a 10, diz assim, todo aquele que confessar Jesus como teu Senhor e Salvador será salvo. Ou seja, quando eu reconheço o senhorio de Jesus, quando eu reconheço quem Jesus é, o que acontece? Aquela aliança que foi quebrada ali, aquele corte que houve com a desobediência, porque o comer da fruta é uma maneira sinográfica ou sistemática de explicar, mas quando ele desobedeceu, quando ele foi lá e comeu, o que aconteceu? Houve uma separação. Jesus morre na cruz, sobe na cruz, o inocente vai para a cruz, e o que acontece? Agora, eu agora profetizo Jesus, eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. O que vai acontecer com isso? O que acontece? De novo, nós nos reconectamos com Deus. Agora nós somos um de novo.
Com o pecado, nós somos separados. Agora, no momento que eu recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador, o que que há? Há um reconciliamento. Então, Jesus veio para reconciliar o homem com Deus através do sangue de Jesus na cruz. Então, quando o homem desobedeceu, todos nós que nascemos depois disso, nós viemos fruto do quê? De uma desobediência. Nós somos bastardos de Deus. Agora a gente já não é mais filho de Deus. Mas a partir do momento que eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador, o que acontece? Eu volto para a família de Cristo. Agora eu sou... E é lindo isso, que Deus nunca, em nenhum momento da Bíblia, ele força qualquer pessoa a decidir, eu vou, se eu não seguir Jesus, não sei o que, não sei o que. Não, ele fala, é livre, você volta para Jesus, você volta não, você vem para Jesus se você quer. E isso é uma coisa assim bem, se Deus quisesse criar marionetes, né, ele teria feito a gente, mas não, ele nos deu livre-arbítrio, assim. Ou seja, eu tenho que decidir voltar para Jesus. Se eu não decidir para voltar para Jesus, o problema é meu. Mas eu não acredito no inferno, não acredito no sei o quê, não acredito no sei o quê. Não tem problema, você que sabe. É melhor você chegar lá no céu e ele te dizer, olha, você perdeu tudo isso por você não ter, você não me aceitou, você perdeu tudo isso. Ou você, sei lá, mas tipo assim, eu prefiro errar pelo meu zelo, do que arriscar. Eu não quero arriscar. Se eu tenho a Bíblia aqui, que tem mais de não sei quantos mil anos escritas, e ela tá aqui para testificar o que Deus faz na vida das pessoas e o que ele continua fazendo, quem ele é, tudo isso, né? Como eu leio a Bíblia, como que eu não vou acreditar que Deus existe? Como eu não vou acreditar que existe essa separação? Como eu não vou acreditar que Jesus morreu na cruz por mim? Não é possível isso. É inacreditável que não seja verdade. E por que eu posso afirmar que isso que a Bíblia está falando em Romanos 10, que todo aquele que confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador será salvo? Como é que eu posso acreditar? Como é que eu posso... Gente, eu sei da onde eu vim, eu sei da onde eu saí, eu sei quem eu era antes de aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. E hoje eu posso dizer assim que a melhor experiência da minha vida, viver as experiências que eu vivo com Deus hoje, não se supera nada do que antes de eu conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, tudo que aconteceu na minha vida, desde que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho clareza disso, da transformação que Deus fez dentro do meu coração, aquele vazio, aquela dor, aquela tristeza que tinha lá dentro, não tem mais. Hoje eu tenho outras dores e eu vejo o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, de Deus se preocupar. Eu lembro uma vez que eu passei mal, e assim, no momento que eu passei mal, eu orei, ali na minha oração, que eu melhorei, que eu voltei pra mim, eu falei assim, Deus, pensei, eu não falei porque eu tava sozinha em casa, coisas da América, sabe? Que você passa por uns perrengues e passa sozinha. E eu passei mal, e quando eu melhorei, eu desejei no meu coração, falei, tudo que eu queria agora é tomar uma xícara de café e comer um bolo de Red Velvet. Um bolo vermelho que tem por aí, porque parece cor de beterraba. E eu desejei comer aquele bolo. Isso era uma sexta-feira. Quando foi no sábado, uma amiga muito querida minha me mandou mensagem, tá em casa? Eu falei, tô em casa. Aí, de repente, ela bate na minha casa, ela e os filhos. A gente tava lá na loja tal, onde vende esse bolo, e falou assim, e Deus falou no meu coração que eu devia trazer um pedaço de bolo pra mim. Aquele dia eu me senti tão amada por Deus, que Deus se preocupou de me trazer um pedaço de bolo. Nossa, como eu queria, na minha oração, eu falei, Deus, obrigado que eu tô melhor agora. Tudo que eu queria é tomar uma xícara de café pretinho, sem açúcar, e comer um pedaço de bolo Red Velvet. E fui cuidar da minha vida. No outro dia, essa minha amiga bate na minha porta trazendo o bolo. E ela morava, tipo assim, umas 30 milhas da minha casa, não era perto não. E ela veio, no pleno sábado, pegou os filhos e veio me ver. Só entrou, entregou esse bolo e foi embora porque ela tinha compromisso. Ou seja, Deus, quando você é dele, quando você é filho dele, quando você anda com ele, ele faz uns trem, ele faz uma surpresa, ele dá uns presentes que você fala, não, acredito. Esse colar mesmo que eu tô usando aqui de bolinhas, uma vez eu vi uma pessoa com um colar de bolinhas desse. E eu olhei e falei assim, nossa, que coisa mais linda isso.
E eu olhei, desejei no meu coração. Claro que eu não sou o tipo de pessoa que fica invejando os outros, não. Mas eu olhei e falei, nossa, mas é lindo, nossa, eu acho que eu queria um desse. Pensei nisso no meu coração e passou-se uns dias. Aí meu esposo chega em casa e falou assim, ontem de noite veio um cliente lá, ele trabalha com joalherias, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele é bem famoso, não sei o que. E ele trouxe um presente pros 3 gerentes da Fogo. E ele disse assim, esse aqui é para sua esposa. Aí ele falou, ah, obrigada, deu para a esposa do outro menino também, deu para outra pessoa também, para dar de presente. Ele falou, a gente tá com uma coleção nova para mulher, não sei o que, a gente deu de presente para vocês. Ele não nem olhou nem nada, que tava fechado. Aí ele chegou em casa no outro dia e falou assim, olha, um cliente passou lá e deixou um presente para as esposas dos meninos, né? Aí quando eu abri, gente, era essa correntinha de bolinha aqui. Não sei se dá pra ver. Era essa correntinha de bolinha aqui, ó. A corrente, ela tá dobrada aqui, porque ela é compridona, tá? Ela é de ouro, é de verdade essa correntinha. E eu quando peguei na mão, eu falei assim, nossa, você comprou pra mim? Aí ele falou, não, foi o cliente que deu. Eu falei, Deus usa quem Ele quiser pra conceder os desejos do nosso coração. O que é que você anda pedindo pra Deus aí? E que você gostaria de ter, mas por alguma razão não consegue ter? Será que duas coisas que eu sempre vejo, aquilo que vai glorificar o nome do Senhor, Ele vai dar um jeito de chegar na minha vida. Agora, aquilo que não vai ser bênção na minha vida, Deus vai tirar do meu caminho. E eu sempre, quando eu tenho vontade de alguma coisa, o que eu faço? Eu falo assim, ai Deus, eu tô com vontade disso, mas se isso não for te glorificar ou for me afastar de ti, eu nem quero, tira isso da minha mão que não me interessa. Mas eu quero tudo aquilo que o Senhor tem pra minha vida, amém? Que fica esse testemunho pra ti. Vamos terminar de ler o nosso negócio aqui, senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. E essa não é a intenção. Certamente morrerás. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que ajude como se fosse a sua outra metade. Então, Deus, quando criou a mulher, Ele olhou para a mulher e disse, esses dois vão ser apenas um. E nos tempos que a gente está vivendo hoje, o que a gente tem mais visto é uma competição entre os dois, né? Competição entre o casal. E, na verdade, não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que a gente seja um. Então, quando meu esposo tá lá trabalhando, eu tô aqui cuidando da casa, cuidando de filho, cuidando disso, cuidando das galinhas, fazendo, né? Tô aqui trabalhando, e a gente trabalha em comum acordo. Ele é o provedor e eu sou a cuidadora. E é muito interessante, né, que o homem, Deus deu a visão do homem para ser uma proteção, ser um suporte. E a mulher, Deus deu uma visão de águia. Então, a mulher, ela consegue ver as coisas antes de todo mundo, ela tem um sentimento, tipo assim, olha, não se mete com isso. Quando a esposa chega pro esposo, quando os dois estão assim junto, a esposa chega pro esposo e fala assim, olha, não tô com um bom sentimento disso, se o esposo tiver sabedoria, e ele fala, nossa, tem razão. Agora, se a esposa chegar e dizer assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa, porque Deus já conversou com ela, já foi no bastidor, já encheu as orelhinhas dela, já falou aquilo que ele tem, porque o homem, ele tem a visão limitada, mas em compensação ele colocou a gente, né, ali do lado com aquela visão de água, a gente tem uma visão panorama, a gente consegue enxergar além de tudo. Meu esposo sempre fala assim, que a gente só está onde a gente está porque ele fala, você é muito chata, que você quando põe uma coisa na cabeça ninguém tira. Mas na verdade não é que ninguém tira, é que Deus fica me lembrando 24 horas o negócio, como que eu vou esquecer? Deus fala, filho, eu tenho isso pra você, tenho isso pra você, tenho isso pra você, tenho isso pra você, tenho isso pra você. Aí onde é que eu vou falar? Nas orelhas dele, of course. É aí o que acontece? Às vezes dá até uns perrengues, eu vou fazer porque você é muito chata. E quando ele faz assim, ainda bem que eu fiz. Porque o negócio foi tão bênção, fomos tão abençoados. Mas começou por quê? Porque eu sou insistente, é difícil tirar, se Deus colocar uma coisa no meu coração, olha, é difícil Ele tirar. E eu sempre oro, Deus, se não for o Senhor, tira isso do meu coração. Eu lembro que na compra da nossa primeira casa, eu falei, Deus, se é da tua vontade, vai acontecer, e se não é, tira do meu coração. Enfim, já estamos na segunda casa aqui na América. Já comprei uma, já vendi, já estou na segunda casa. Por quê?
porque Deus colocou, inculcou no meu coração e eu fui lá insistir até acontecer. Amém? Fica com essa mensagem hoje, eu já falei bastante. Que Deus abençoe sua vida. Se isso fez sentido para você, compartilha. Talvez você vai abençoar a vida de alguém. Você está sendo abençoado e ainda vai poder abençoar a vida de alguém. Deixa um comentário, um coraçãozinho que seja curta, faz alguma coisa para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir a mensagem que está sendo falada aqui todos os dias. Amém? Um abraço e Deus te abençoe.